Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando o nosso estudo sobre máximo e mínimo, iremos falar agora sobre o teste da primeira derivada. Se o sinal da função derivada mudar de positivo para negativo em um ponto, então a função tem um máximo local neste ponto. Se o sinal da derivada da função mudar de negativo para positivo em um ponto C, então a função tem um mínimo local em C. Se não mudar de sinal em C, então a função não tem nem máximo nem mínimo. Vamos a um exemplo. f de x igual a x ao quadrado. A derivada da função x ao quadrado é 2x. Vamos estabelecer aqui o ponto crítico. Para determinar o ponto crítico, nós fazemos que a derivada da função é igual a zero. Portanto, 2x é igual a zero, x é zero. X igual a zero é um ponto crítico da função x ao quadrado. Se x igual a zero é um ponto crítico, vamos verificar para quais valores a derivada da função é negativa e para quais valores a derivada é positiva. Então eu vou fazer a reta que representa a derivada da função e estabelecer x igual a zero. Para valores menores do que zero, eu vou substituir na derivada e verificar se o resultado é negativo ou positivo. A mesma coisa eu vou fazer para x maior que zero. Para x menor que zero, nós temos que a derivada da função é negativa. Percebe por quê? A derivada da função é 2x. Se no lugar do x eu substituir um número negativo vezes 2 continua sendo um número negativo. Portanto, para x menor que zero, a derivada da função vai ter valores negativos. E para valores maiores do que zero? Se eu substituir no lugar do x um valor positivo, para a derivada nós teremos também um valor positivo. Perceberam por quê? Um valor positivo vezes 2 continua sendo positivo. Logo, para x maior que zero, nós temos valores na derivada positivo. Então, para x menor que zero, nós temos que, para a derivada da função, teremos também valores menores do que zero. E para x maior que zero, nós teremos, para a derivada da função, valores sempre maiores do que zero. Olhando para o teste da primeira derivada, nós temos que, se o sinal da derivada mudar de negativo para positivo, então nós temos um mínimo. Foi isso que aconteceu aqui, Para x menor que zero, a derivada da função tinha valor negativo. Quando chegou em x igual a zero, a derivada mudou de sinal, passou para valores positivos. Portanto, x igual a zero é um ponto de mínimo. Estão lembrados de função crescente e decrescente? Para x menor que zero, como a derivada assume valores negativos, a função ela é decrescente. Para x maior que zero, como a derivada da função assume valores positivos, a função ela é crescente. Então eu posso também analisar da seguinte forma, Nós temos aqui a reta da derivada. Temos para x igual a zero um ponto crítico. E para x menor que zero, nós temos uma função decrescente. Para x maior que zero, nós temos uma função crescente. Portanto, se eu tenho decrescente e crescente, nós temos um ponto de mínimo. Dessa forma, em x igual a zero, nós temos um ponto de mínimo local da função. Vamos para outro exemplo. O exemplo agora é f de x igual a x ao cubo. A derivada da função x ao cubo é 3x ao quadrado. Vamos estabelecer
o ponto crítico. Para determinar o ponto crítico, fazemos a derivada da função igual a zero. Portanto, 3x² é igual a zero, x é zero. X igual a zero é o ponto crítico da função x². Vamos traçar a reta da derivada. Traçando a reta da derivada, indicando aqui x igual a zero como ponto crítico, eu quero verificar para quais valores de x a derivada é negativa e para quais valores de x a derivada é positiva. Vamos substituir um valor e verificar o que acontece naquele intervalo. Eu vou substituir um valor em x menor que zero. Então, para x menor que zero e para x maior que zero, o que nós teremos na derivada da função? Se eu substituo um valor menor que zero, por exemplo, menos 1, na derivada, eu percebo que menos 1² é 1. 1 vezes 3 é 3. O resultado é um número positivo. Se eu substituir por menos 2 no lugar do x, menos 2² é 4. 4 vezes 3, 12. Continua sendo um valor positivo. Se eu substituir em x qualquer valor negativo, quando elevado ao quadrado, o resultado será positivo. E ao multiplicar por 3, vai continuar sendo positivo. Portanto, para x menor que zero, eu sempre vou ter na derivada valores positivos. E se o x for maior que zero? A mesma coisa, né? X positivo ao quadrado continua sendo positivo. Ao multiplicar por 3, o resultado disso tudo também é positivo. Portanto, para x maior que zero, o resultado da derivada também é um número positivo. Isso implica que, para x menor que zero, eu tenho a derivada da função maior que zero. E para x maior que zero, eu tenho a derivada da função valores maiores do que zero. Ou seja, sempre eu tenho em todo o intervalo a derivada sempre positiva. Pela definição do teste, se não mudar o sinal em C, então a função não tem nem máximo nem mínimo. Aqui em todo o intervalo não teve um valor para x em que mudou de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Se não tem uma mudança no valor da derivada, então nós não temos nem máximo nem mínimo. Perceba que eu estou colocando aqui, como mais o resultado da derivada neste intervalo. Aqui é a mesma coisa. O resultado da derivada é positivo para x maior que zero. Quando x for igual a zero, não teve passagem. Portanto, aqui nessa questão não tem máximo ou mínimo local em x. Neste exemplo, o ponto crítico x igual a zero, ele foi um ponto de mínimo. Já neste exemplo, x igual a zero, ele não foi nem máximo nem mínimo. Então não é garantia que o ponto crítico vai ser ponto de máximo ou mínimo. Na verdade, o ponto crítico ele é um candidato a ponto de máximo ou mínimo. Então, quando for encontrar o ponto de máximo ou mínimo, comece sempre pelo ponto crítico, porque ele pode ser um ponto de máximo ou mínimo ou não. Tá certo? Trago agora alguns diagramas para tentarmos visualizar o comportamento da derivada e analisarmos o ponto de mínimo ou máximo local. Neste primeiro diagrama, nós temos uma função e o ponto crítico. Para valores em x menores que o ponto crítico, a função derivada ela é negativa. A gente consegue perceber porque a reta tangente ela é decrescente. Já para valores maiores que o ponto crítico, nós temos o valor para a derivada positivo. A gente consegue perceber porque a reta tangente ela é crescente.
Como consequência disso, nós temos valor da derivada mudando de negativo para positivo no ponto crítico. Portanto, aqui nós temos um mínimo local. Já neste outro diagrama, para valores menores que o ponto crítico, nós temos a derivada positiva, ou seja, a reta tangente ela é crescente. Já para valores maiores que o ponto crítico, a derivada é menor que zero, ou seja, a reta tangente ela é decrescente. Quando há uma mudança da derivada de positivo para negativo, nós temos neste ponto o máximo local. Já neste diagrama, nós temos para valores menores que o ponto crítico, a derivada positiva. E para valores maiores que o ponto crítico, a derivada também positiva. Então não teve mudança de sinal na derivada. Ela era positiva e continuou sendo positiva em todo o intervalo. Então nós não temos, neste caso, nenhum ponto de mínimo, nenhum ponto de máximo. Assim é para este outro diagrama. Nós temos aqui, até o ponto crítico, a derivada menor que zero, e para o x maior que o ponto crítico, também a derivada é menor que zero. Não houve mudança de sinal na derivada. Portanto, neste diagrama nós não temos nem mínimo nem máximo. É fácil perceber por esses diagramas que o teste da primeira derivada é uma consequência do teste da função crescente ou decrescente. Aqui nesse diagrama nós temos decrescente e crescente. Quando muda de decrescente para crescente, nós temos um mínimo local. Quando a função muda de crescente para decrescente, nós temos um máximo local. Se ela não muda de direção, portanto, nós não temos nem mínimo nem máximo. Vamos agora para a relação entre a derivada segunda de uma função e a função. Para isso, vamos enunciar o teste da concavidade. Se a derivada segunda de uma função recebe valores positivos para todo x pertencente ao intervalo, então o gráfico da função f de x é côncavo para cima neste intervalo i. Se a derivada segunda de uma função recebe valores negativos em todo o intervalo i, então o gráfico de f de x é côncavo para baixo neste intervalo. Se a curva mudar de côncavo para cima para côncavo para baixo, ou vice-versa, temos um ponto de inflexão. Vamos aos exemplos para facilitar a compreensão deste teste da concavidade. O exemplo é: examinar a curva f de x igual a x à quarta menos 4x à terceira em relação à concavidade, aos pontos de inflexão e os pontos de mínimo ou máximos locais. Vamos começar com os pontos de mínimos ou máximos locais. Para isso, vamos pegar a função. A função é f de x igual a x à quarta menos 4x à terceira. Vamos determinar a derivada dessa função. Então, a derivada de x à quarta é 4x à terceira. A derivada de 4x ao cubo é 12x ao quadrado. Posso colocar em evidência aqui 4x ao quadrado. Então, colocando em evidência 4x ao quadrado, nós temos x menos 3. Como precisaremos tratar da concavidade e do ponto de inflexão, eu já vou fazer a derivada segunda. Quem é a derivada segunda dessa função? É a derivada da derivada primeira. Então, a derivada de 4x ao cubo é 12x ao quadrado, menos a derivada de 12x ao quadrado é 24x. Aqui também eu posso colocar 12x em evidência, e dentro do parêntese vai ficar x menos 2. Vamos pegar a derivada primeira e encontrar os pontos críticos. Para determinar os pontos críticos, eu vou fazer a derivada primeira igual a zero.
Quem é a derivada primeira? 4x ao quadrado, que multiplica x menos 3, isso é igual a zero. Aqui nós temos que 4x ao quadrado tem que ser zero ou x menos 3 tem que ser zero para que esse produto seja igual a zero. Resolvendo isso aqui, nós temos que x igual a zero e aqui que x igual a 3. Portanto, x igual a zero e x igual a 3 são pontos críticos. Portanto, esses pontos são candidatos a pontos de máximo ou mínimo. Vamos analisar na reta da derivada primeira. Analisando a reta da derivada primeira, vamos perceber se há mudança de sinal. Qual é a estratégia para fazermos isso? É substituirmos o valor antes do zero, entre o 0 e o 3 e depois do 3. Onde nós iremos substituir esse valor? Em x na derivada primeira. Por que nós iremos fazer isso? Se x igual a 0 e x igual a 3 são pontos críticos, ao substituir um valor antes e depois de x igual a 0, eu percebo se houve mudança de sinal. Se eu substituir no lugar do x valores antes do 3 e depois do 3, eu consigo perceber se em x igual a 3 teve mudança de sinal. Então vamos lá. Vou fazer para x igual a menos 1, vou fazer para x igual a 2 e vou fazer para x igual a 4. X igual a menos 1 está antes do x igual a 0 e x igual a 2 está depois do x igual a 0. Antes do x igual a 3 eu tenho o 2, depois do x igual a 3 eu tenho o 4. Para x igual a menos 1, nós temos que a derivada primeira no ponto menos 1 é igual a menos 16. Por que isso? É só substituir no lugar do x na derivada primeira o número menos 1. Vai encontrar como resultado menos 16. Para x igual a 2, nós temos que a derivada primeira no ponto 2 vai ser também menos 16. Isso é coincidência, tá certo? O que eu fiz aqui? No lugar do x na derivada primeira, substituí por 2. Para x igual a 4, a derivada primeira no ponto x igual a 4 foi 64. Isso significa que, para qualquer valor menor que 0 em x na derivada primeira, o resultado da função derivada sempre será negativo. Para qualquer valor entre 0 e 3 em x, ao aplicar na derivada primeira, o resultado também sempre será negativo. E para x maior que 3, ao ser aplicado em x na derivada primeira, nós temos sempre valores positivos. Tiago, é preciso só substituir um valor e conseguimos generalizar para todo o intervalo? Sim. Então, se nesse ponto é igual a 0, se nesse ponto é igual a 0, nos outros pontos ou vai ser positivo ou vai ser negativo. Ok? Isso significa que no x igual a 0 não teve mudança de sinal na derivada primeira. Portanto, x igual a 0 não é nem ponto de máximo nem de mínimo. Para x igual a 3, houve mudança no sinal da derivada, passou de negativo para positivo. Quando nós temos mudança de negativo para positivo, nós temos neste ponto um mínimo local. Portanto, x igual a 3 é um ponto de mínimo local. Vamos agora para a análise da concavidade. Para esta análise, precisaremos da derivada segunda. Então, a derivada segunda da função é 12x que multiplica x menos 2. Vamos utilizar a mesma estratégia utilizada acima para estabelecer o ponto crítico. Então, vamos igualar a derivada segunda a zero. Lembrando que aqui não é o ponto crítico.
Porque estamos igualando a zero a derivada segunda. Ponto crítico é só quando igualamos a derivada primeira. Mas utilizando a mesma estratégia, nós iremos verificar quais os pontos em x onde a derivada segunda é igual a zero e depois determinar quais os pontos onde a derivada segunda é positiva ou negativa, verificando assim a concavidade. Aqui, para esse produto ser igual a zero, nós temos que 12x tem que ser zero ou x menos 2 também tem que ser zero. Aqui nós temos que x é igual a zero e aqui nós temos que x é igual a 2. Iremos fazer aqui a reta da derivada segunda. Agora nós iremos substituir na derivada segunda valores antes de x igual a zero, entre 0 e 2 e maior que 2. Escolhemos aqui x igual a menos 1, escolhemos x igual a 1 e escolhemos x igual a 3. Temos um valor menor que 0, entre 0 e 2 e maior que 2. Quando x for igual a menos 1, nós temos que a derivada segunda vai ser 36. Ao substituir menos 1 na derivada segunda, o resultado é 36. A derivada segunda, quando x é igual a 1, o resultado é menos 12. E a derivada segunda no ponto x igual a 3 vai ser 36. 36 é coincidência, tá certo? Portanto, para x menor que 0, o resultado da derivada segunda sempre será positivo. Então aqui, o resultado da derivada segunda, quando x menor que 0, é sempre positivo. Como eu substituí um valor entre 0 e 2 e o resultado da derivada segunda foi negativo, eu posso concluir que entre 0 e 2, o resultado da derivada segunda sempre será negativo. Como aqui, ao substituir o x por 3, a derivada segunda, nós obtivemos um resultado positivo, então aqui, maior que 2, o resultado da derivada segunda será também positivo. Vamos agora analisar a concavidade. Para x menor que 0, como a derivada segunda foi maior que 0, então nós temos uma concavidade voltada para cima. Entre 0 e 2, como a derivada segunda foi menor que 0, nós temos em todo esse intervalo concavidade voltada para baixo. E como x maior que 2, nós tivemos para a derivada segunda valores positivos, aqui nós teremos concavidade voltada para cima. Portanto, para x menor que 0, a função tem concavidade voltada para cima. Para x entre 0 e 2, a função tem concavidade voltada para baixo. E para x maior que 2, a função tem concavidade voltada para cima. O x igual a 0 e x igual a 2 são pontos de inflexão. Por quê? Porque é o ponto onde tem a mudança de sinal na derivada segunda. Em x igual a 0, mudou de positivo para negativo a derivada segunda. E em x igual a 2 mudou de negativo para positivo. Portanto, x igual a 0 e x igual a 2 são pontos de inflexão. Aqui nós temos o gráfico da função x à quarta menos 4x à terceira para exemplificar a análise que nós acabamos de fazer. Observe, a função é decrescente até x igual a 0, de x igual a 0 até x igual a 3 continua decrescente. Quando chega em x igual a 3, ela passa a ser crescente. Portanto, em x igual a 3,
ela passa de decrescente na derivada primeira para crescente na derivada primeira. Nesse caso, nós temos um ponto de mínimo local em x igual a 3. Quando analisamos a concavidade, nós temos até x igual a 0, concavidade voltada para cima. De 0 até x igual a 2, nós temos concavidade voltada para baixo. E de x igual a 2 em diante, nós temos concavidade voltada para cima. Então, observe que aqui, existe uma mudança de concavidade voltada para baixo para concavidade voltada para cima. Em x igual a 2, nós temos um ponto de inflexão. Quando x é igual a 0, também nós temos um ponto de inflexão. Passa de concavidade voltada para cima para concavidade voltada para baixo, ok? Então, x igual a 0 é um ponto de inflexão, x igual a 2 também é um ponto de inflexão e x igual a 3 é um ponto de mínimo local da função. Pessoal, por hoje é só. Até o próximo vídeo.